Você está pensando em abrir uma associação, uma organização do terceiro setor, uma organização da sociedade civil, uma ONG, como eu gosto de chamar? Ou você que já abriu e ela tem pouco menos de um ano e você não sabe aonde pode buscar recurso? Nesse vídeo eu vou te explicar onde que está a primeira possibilidade de recurso e está bem perto de você. Fica comigo! Eu me chamo Rafael Risse, sou empreendedor social e cultural e trabalho com ONGs há 20 anos. E a proposta deste canal é a gente dinamizar todas as possibilidades de sustentabilidade para as instituições do terceiro setor, não apenas teórica, mas de forma prática e aplicável aí na sua organização. E só para a gente sintonizar, nós estamos em maio de 2021, pandemia, Covid-19, instituições se dissolvendo, muita problemática com o público que geralmente é atendido por essas instituições do terceiro setor, e agora mais do que nunca a gente precisa se juntar e somar forças e somar possibilidades para que a gente consiga passar por isso. Não só o público que as associações, fundações, organizações do terceiro setor atendem, mas também as próprias instituições para gerarem sua permanência nessa época tão crítica. Esse canal também vem com esse foco, ajudar nessas possibilidades. E hoje a gente vai falar sobre recurso público, recurso destinado que está aí na sua cidade e às vezes a própria organização não consegue vê-lo, não consegue entendê-lo, não consegue enxergá-lo. E a gente vai falar aqui sobre os conselhos municipais, que são duas portas que a sua instituição pode ter acesso. Então, para a gente começar a conversa sobre os conselhos municipais, para você entender isso, se você ainda não está diretamente ligado à rede de atendimento, à proposta em si da democracia participativa, eu preciso dar uma explicaçãozinha rápida para você poder entender por que esse recurso está lá e por que a sua instituição pode ter acesso a esse recurso. Então, a primeira coisa é que os conselhos municipais de políticas públicas, também chamados de conselhos participativos, eles fazem parte hoje de uma engenharia política e representativa extremamente moderna e importante para o nosso país, para o Brasil. Eles foram criados com a Constituição de 1988 e vêm sendo aplicados desde essa época. É claro que ainda a gente está numa forma embrionária desse sistema, mas ele é muito eficiente, muito importante para toda a rede de atendimento dos seus diversos públicos. Conselhos nada mais são do que uma junção de pessoas que vão deliberar, vão discutir, vão trazer as demandas para o ente público municipal, por exemplo, das demandas que há na sociedade hoje, e é por isso que os conselhos municipais são divididos de várias formas. Há a divisão temática, como por exemplo Conselho de Cultura, Conselho de Assistência Social, Conselho de Saúde, Conselho de Educação. Há temáticas de direito, por exemplo, como os Conselhos de Igualdade Racial, Conselhos LGBTQI+, e há também os conselhos que são focados em um público específico, como o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente e os Conselhos dos Direitos da Pessoa Idosa. E é aí que está a primeira possibilidade de fonte de recurso para a sua instituição. A ideia do Conselho é que há o estreitamento da relação entre o Estado e a sociedade. E é aí que os membros desse Conselho possam estar levando para este Conselho e, finalmente, para o ente público, as suas demandas, as suas ações, as prioridades que devem ser levadas em consideração, e é aí que entra também o papel principal do Conselho e, por isso, o financiamento de políticas públicas. Foi criado dentro desses dois conselhos, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Municipal do Idoso, dois fundos de captação de recursos. Na verdade, todos os conselhos podem ter esses fundos, mas esses dois fundos são regulamentados por lei. Para você entender melhor o que eu estou falando, é como se fosse a Lei Rouanet das causas relacionadas à criança e adolescente e das causas ao público idoso. Tá, beleza, mas e aí? Como que eu tenho acesso a esse recurso? O processo todo é feito em 3 etapas. E o primeiro deles é que você tem que definir no seu estatuto o público de atendimento, que pode ser ou público criança e adolescente,
ou o público idoso, ou às vezes ambos, né? Eu sempre argumento que um estatuto bem montado, não só definindo as finalidades de ações da instituição, mas também colocando o público de atendimento, é muito poderoso. E é isso que muitas instituições às vezes esquecem de colocar. Você tendo dentro do seu estatuto o seu público de atendimento, você vai para o segundo passo, que é o registro nestes conselhos. Na verdade, você já deveria estar registrado desde o seu funcionamento. Tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente quanto o Estatuto do Idoso prevêem que há necessidade das instituições, as organizações da sociedade civil que lidam diretamente com este público tenham o registro nos conselhos. Talvez você possa estar se perguntando, mas a minha organização é de defesa dos direitos dos animais, a minha organização é do meio ambiente. Com certeza, um desses dois públicos vão entrar na sua ação de prevenção, por exemplo, na sua ação de conscientização social. E aí você também pode entrar nesses conselhos, pode se registrar nesses conselhos e aí possivelmente participar do chamamento, apresentando seus projetos. E aí cada conselho de cada cidade vai fazer um rol de documentações que tem que apresentar, comprovação das suas atividades, como que realiza. Feito isso, você consegue o registro dentro de cada conselho desse. Feito isso, você se registrando nesses conselhos, o próprio conselho da criança e do adolescente ou da infância e do idoso vão estar publicando anualmente editais para chamamento das instituições devidamente cadastradas para poderem apresentar projetos. Geralmente agora em maio ou junho. Entendendo agora como que funcionam os conselhos, você já prevê o seu público de atendimento no seu estatuto, já tornou o seu estatuto poderoso, você já se registrou então nos conselhos, ou da criança e do adolescente, ou o conselho do idoso, ou às vezes ambos, e aí sim você está pronto para, assim que seja publicado o edital de chamamento pelos conselhos, para que as entidades, as organizações registradas apresentem projetos, e aí você apresenta o projeto da sua instituição. Feito isso, o próprio conselho vai avaliar os projetos, vai analisar as demandas, e aí sim cada conselho vai seguir os seus critérios de repasse desse recurso. É um assunto muito novo ainda no Brasil, embora seja lá de 1988, e há uma série de problemáticas que podem existir nesse caminho, né? Conselhos que às vezes se engessam muito, ficam muito burocráticos, conselhos que às vezes são um pouco manipulados pelas organizações que fazem parte e fecham um cerco e outras organizações não podem apresentar os projetos devidos. Mas esse é um outro vídeo e a gente vai falar disso futuramente, que eu acho extremamente importante para você. Se você acabou de abrir a sua instituição, tem menos de um ano, ou você está pensando em abrir uma ONG, uma associação, uma organização da sociedade civil, o primeiro lugar que você pode procurar para angariar recursos são os conselhos municipal dos direitos da criança e do adolescente e o conselho municipal do idoso. Se você tem alguma dúvida sobre a questão, se está parecendo um pouco complicado, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu telefone. Você pode me mandar mensagem por WhatsApp, pode me ligar, pode mandar mensagem pelo Telegram. E vou deixar meu e-mail também para a gente poder trocar figurinha, para a gente poder ir conversando. Não é uma fonte de recurso fácil, ela não é extremamente abundante, mas é uma fonte de recurso que tem aí na sua cidade e é obrigatório que cada cidade tenha o seu conselho da criança e do adolescente e o conselho do idoso e, portanto, os dois fundos. E aí dá para você passar por essa pandemia, passar por esses entraves que a gente vem tendo hoje no Brasil e gerar a sua sustentabilidade. Eu vou estar publicando uma média de 2 vídeos por semana para a gente poder ir trocando figurinha, para que eu possa ajudar a sua instituição a crescer. Não desista nesse momento, tem muitas pessoas, tem muita gente que precisa de ajuda e as organizações hoje do terceiro setor são a principal ferramenta que a gente tem, que a sociedade brasileira tem de poder estar ajudando essas pessoas, principalmente nessa época de pandemia. Aproveita, se inscreve no meu canal, dá um curtir e compartilha. Tem muita gente que gosta de ajudar gente e a gente precisa se juntar, a gente precisa se unir. Um abraço e a gente se vê por aqui. Até lá!